eu tenho já uma vivência de pisar no chão da fábrica, né? Como é, militar do Exército, servi muito tempo no Rio, então praticamente nos anos 90 eu participei de várias operações que na época nem existia o nome ainda de GLO, né, de Garantia da Lei da Ordem. Esse nome apareceu no final da década de 90, e principalmente depois que começou a ter as greves das polícias militares. E aí depois aí cunharam esse nome, né? Que é quando o exército entra para garantir a ordem, que aí entrava para substituir ou para conter a ordem da polícia, a greve da polícia, né? A primeira greve foi em Alagoas, depois se alastrou ali, acho que foi em 98, 99 que teve esse fenômeno. Bom, então assim, apareceu esse nome, mas antes disso o exército já vinha participando. Nos anos 90 eu estava no Batalhão de Forças Especiais, no Rio de Janeiro, era destacamento contra terror, eu comandante da Companhia de Ações de Comandos, e nesse período a gente participava de várias operações ali, incursões que aconteceram, né? E é interessante o seguinte, no ano de 93, quando vamos lá, o Comando Vermelho não era o que é hoje, né, e o PCC de São Paulo estava nascendo, teve uma operação que a gente planejou por vários meses, né? Foi feita uma maquete gigante do Complexo do Alemão. Era uma operação de captura do Orlando Jogador, que era o traficante líder do Comando Vermelho no Rio. As outras facções eram ainda insignificantes, né? O TCP, essas coisas aí. E essa operação, que foi super planejada, ia ser com a aviação do Exército e o Exército Brasileiro, na hora assim, de liberar as primeiras equipes, né, ia um destacamento precursor antes, e depois ia posar o meu destacamento lá no topo e a gente ia lá para fazer a captura, né. Essa operação ela foi cancelada no momento de embarque do helicóptero, né, por de meses de planejamento, por interferência no nível político, tá? Porque ela foi planejada toda sem o conhecimento do falecido Leonel Brizola, né? Que muitos dizem que foi dos principais responsáveis pelo fortalecimento do crime organizado na cidade do Rio de Janeiro, particularmente do Comando Vermelho, né? Nos períodos ali que ele foi o governador, vários colegas da polícia alegam que ele não dava munição, que proibia a polícia de subir morro, etc. Então, quando o Estado não entra nessas áreas, você está praticamente abrindo mão de controle, tá? E aí eu faço aqui um parêntese, né? Eu estou fazendo um doutorado em relações internacionais e a minha linha de pesquisa é justamente sobre insurgência criminal, que é exatamente isso. Então, a caracterização do Estado, né? O Estado, conforme a gente chama com letra maiúscula, o Estado ele possui é, três elementos, tá? Dois elementos são materiais e um elemento é não material, tá? Os dois elementos materiais que a gente chama é a população que vive ali e o território, né? Ou seja, você delimita um território, coloca uma população ali, você tem dois elementos materiais. O terceiro elemento, ele é não material, tá? Ele é o que se chama de soberania. Então acho que alguns anos atrás, acho que 2006, teve um pesquisador da Universidade de Siracusa, né, é o Stanislavski, ele cunhou um termo chamado de black spots, né, que é como se fosse manchas negras, né? Ou seja, o Brasil ele não é um estado falhado, a gente tem os três poderes, né, funcionando, inclusive nos três níveis, né, executivo, legislativo e judiciário, mas a gente tem no nosso território o que poderia se chamar de manchas negras, que são justamente áreas onde a população e o território não tem a soberania do Estado sendo exercida. A soberania ela se caracteriza pelas leis, né, pela cultura, etc. Então são áreas em que eles vivem em outra dimensão. Eu percebi isso muito bem quando eu estava lá na ocupação do Complexo do Alemão, que a gente, que é, vamos dizer assim, do asfalto, né, como eles chamam, você chega lá, você vê algumas coisas com a realidade completamente diferente. E o que ocorre? Essa operação que foi cancelada, ela foi cancelada
porque na hora de embarcar, o Quatro Estrelas lá, o comandante militar do leste na época, né, acho que era o general Banha Deni, ele pegou e resolveu, sei lá, por uma questão de lealdade política, ele resolveu ligar para o governador e falar que ia fazer a operação, né? E aí o Brizola teve um piti, ligou para o presidente da República e em 15 minutos cancelou a participação do Exército, né? Então aquela seria a primeira operação do Exército de garantia da lei e da ordem, né? Ia ser uma porrada forte no Comando Vermelho. Talvez a gente tivesse conseguido estancar aquilo de uma maneira bem forte. Eu ia ser protagonista. A gente treinou vários meses para aquilo. A gente treinou para uma operação que a gente não sabia o que ia ser. Ou seja, ali praticamente uns 20 minutos antes, a gente entrou na sala de operações. Tinha também o pessoal da Polícia Federal que ia participar, recolheu o celular de todo mundo. Ó, aqui é tal. Só quem sabia mesmo antes eram os pilotos, né, que tinham que fazer o reconhecimento do itinerário, meio que ensaiar. Foram alugados, inclusive, helicópteros civis para treinar, para fazer o reconhecimento, né, para tirar fotos aéreas. E assim, a operação, tudo indica que essa é uma operação bacana, mas a gente não pode dizer como é que teria sido o desfecho. Mas, enfim, não houve operação. Isso foi em 93, tá?